A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Fabiano Policote e com muita alegria estou aqui para estudarmos juntos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre do ano de 2020. O tema deste trimestre, meus amados, é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, com base na carta de Paulo aos Efésios. Portanto, meus amados, este trimestre está sendo um trimestre bíblico, em que focaremos e estudaremos a Epístola de Paulo aos Efésios. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. O nosso textuário está lá em Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17, que diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, meus amados, está lá em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 ao versículo 23. Se por um acaso você não tem a sua lição em mãos ainda, fique com a sua Bíblia aberta nessa passagem de Paulo aos Efésios, que vai ser a base da nossa lição do dia de hoje. Aí você poderá acompanhar toda a lição aí pela sua Bíblia Sagrada. Então, Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Eu vou ler aqui pela nossa lição. Diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus amados, a nossa leitura bíblica em classe, podemos aqui fazer um comentário sobre ela, que nós vemos aqui que nesta passagem, nós vemos a oração de Paulo, a primeira oração de Paulo. Então, nesses versículos, nós vemos aqui que Paulo, com um coração devoto, lembrando-se de seus leitores que estavam lá em Éfeso, estava orando e agradecendo a Deus por aqueles seus irmãos na fé, numa demonstração do seu espírito altruísta e intercessório, nos ensinando aqui, meus amados, uma grande lição: orar pelo crescimento espiritual da igreja. Assim Paulo mostra o grande amor que ele tinha com aqueles irmãos na fé. Será que aqui cabe uma reflexão para nós, né? Paulo orando pelos seus irmãos da fé, mesmo estando distante, que Paulo estava na prisão quando escreveu essa carta. Mas ele escreveu elas e estava orando por eles. Agora cabe aqui para nós uma reflexão. Será que nós estamos orando pelos nossos irmãos na fé? Com tanto amor assim como Paulo orou? Será que estamos lembrando-se dos nossos irmãos na fé em todas as nossas orações? Ou será que nós só estamos pensando em nós mesmos?
cabe uma reflexão aqui, cara, né? O exemplo que Paulo nos passa aqui é para nós refletirmos mesmo. Precisamos orar mais uns pelos outros. Não apenas pedir por nós mesmos, mas pedir pelos nossos irmãos na fé. Mas vamos à frente. O nosso objetivo geral da lição de hoje é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Meus amados, antes de nós entrarmos aqui na lição, o plano de salvação divina nos revela grandes bênçãos garantidas aos salvos. Uma vez salvos, nós somos vocacionados, ou melhor, nós somos chamados à santidade, ao serviço e à participação gloriosa no porvir. Uma vez que nós somos salvos, nós também desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando assim o perdão dos nossos pecados, a adoção de filhos como filhos de Deus e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez que nós somos salvos, nós seremos glorificados, a exemplo de Cristo Jesus. Portanto, amados, nesta lição, nós estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo Jesus. Vamos adiante? Se você tiver sua lição, acompanhe comigo a nossa introdução, que diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Após registrar sua alegria e a sua gratidão pelas boas notícias do qual estava sendo informado acerca dos crentes em Éfeso, o apóstolo Paulo demonstra sua sincera preocupação com o crescimento e amadurecimento espiritual dos seus destinatários. Esse sentimento que Paulo estava demonstrando é característico dele mesmo, em relação a todos os seus filhos na fé. Um bom exemplo que eu posso dar para os irmãos é lá em Gálatas, por exemplo, que ele escreveu aos seus irmãos na fé que ele estava sentindo dores de parto. Estava até sentindo dor de parto até que Cristo fosse formado na vida dos seus fiéis. Que está lá em Gálatas 4:19. Então essa postura de Paulo deve nortear a vida da igreja atual. Então não devemos apenas agradecer pelos que estão sendo salvos, mas também interceder para que todos alcancem a estatura de Cristo e perseverem até o fim. E perseverem na fé até o fim. Um comentário muito interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é do comentário bíblico pentecostal, afirma que nesse contexto da carta de Paulo aos Efésios, a expressão ali que encontramos no versículo 16, lembrando-me de vós, os irmãos quiserem acompanhá-la comigo no versículo 16, lembrando-me de vós, significa pedindo em seu nome, sendo esse o sentido da intercessão de Paulo. Ou seja, pedir em favor do outro. A tradução literal deste versículo aqui, fazendo menção de vós, sugere que na sua intercessão, Paulo trouxe realmente aos seus leitores a presença de Deus, ou mencionando os próprios nomes dos cristãos de Éfeso. Quer dizer, Paulo trouxe realmente, apresentando a Deus, cada nome de cada um dos cristãos que estavam lá em Éfeso. Imagine que interessante isso, né? Não sabemos a quantidade que tinha lá, a quantidade de crentes que tinha em Éfeso na época, mas Paulo mencionava o nome de todos eles e apresentava a Deus em suas orações. Quantos membros tem na sua igreja? Já parou para pensar? Você imagine se nós fizéssemos aí, como exemplo do Paulo, em suas orações, citar o nome de todos os membros de sua igreja, de todos os seus irmãos na fé? Interessante isso, né? Imagine se nós fizéssemos isso. Não sei qual que é a quantidade que tem em sua igreja,
Mas só que foi isso que Paulo fez. Então, desse modo, nós aprendemos aqui a importância, a necessidade e o propósito da oração intercessória em prol dos irmãos, dos nossos irmãos da igreja, nossos irmãos na fé. Mas vamos adiante. O nosso tópico 1, o ponto 1 da nossa lição, tem assim como título a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nesse ponto de número 1, está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vem falar sobre a ação de graças e a intercessão, que tem como base o versículo 16 e o versículo 17 da nossa leitura bíblica em classe. O subtópico de número 2, a esperança da vocação, tem como base o versículo 18. E o subtópico de número 3, que tem como título as riquezas da glória da sua herança, também tem como base a segunda parte do versículo 18. Então vamos lá, pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, ou se você tiver sua lição em mãos, acompanhe comigo lá. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Subtópico de número 1, como eu já mencionei, ação de graças e intercessão, que está lá no versículo 16 e versículo 17. Se não tiver com sua lição, pode acompanhar pela Bíblia mesmo. Diz assim: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Então, Paulo, ele tinha recebido informações acerca da genuína conversão e do bom testemunho dos cristãos na região da Ásia Menor. Provavelmente, quem tenha levado essa informação para Paulo pode ter sido Epáfras ou Tíquico, que eram seus companheiros ali na obra. Então, eles poderiam ter sido os portadores de tão boa notícia, como podemos ver lá no versículo de número 15, na nossa leitura bíblica em classe, ou aí na sua Bíblia mesmo, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Nesse versículo que eu li agora, que foi passado informação para ele, o que me chama muita atenção aqui nesse versículo é a expressão fé em Jesus e amor para com os santos, que forma assim um exato paralelo com uma outra carta de Paulo, que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 4, que eu gostaria de ler com os irmãos. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 4, que vai fazer um paralelo com esse versículo de número 15, que nós acabamos de ler. Então, Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 4, que diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Você reparou na semelhança? Na semelhança dos dois versículos? Uma foi para a carta aos Efésios e a outra foi para a igreja em Colossos. Mas a semelhança é a mesma. São a mesma doutrina, o mesmo ensinamento que Paulo dava para uma igreja e dava para outra. Por isso a semelhança entre as duas leituras. Com relação a esta passagem, o pastor e teólogo anglicano John Stott, em seu livro A Verdade de Efésios, ele avalia que todo cristão crê quando ama. Então a fé e o amor são graças cristãs básicas, como também é a esperança. Então é impossível estar em Cristo e não se achar atraído tanto a Ele na fé, como ao seu povo em amor. Assim como Paulo dá-nos exemplo, né? Amando a Cristo, da mesma forma, amando os seus irmãos na fé, aos crentes nas suas igrejas, né? Mas nesse mesmo entendimento, outro teólogo, o teólogo e missionário Russell Shedd, em seu livro Epístolas da Prisão, ele vem expressar assim que é impossível separar a fé e o amor,
pois esse versículo aqui que nós citamos nos mostra que eles são dois lados da mesma moeda. Então, quem se compromete com Cristo, compromete-se também com seus irmãos e com o mundo perdido. Então, não tem como você amar a Cristo e não amar os seus irmãos. Não tem como você amar a Cristo e virar as costas para o mundo que está perdido no pecado. São os dois lados da mesma moeda, como aqui o teólogo informou para nós. Agora tem uma reflexão, uma pergunta para fazer para os irmãos. Será que nós estamos cumprindo corretamente o nosso chamado de ser cristão? Será que estamos amando aos nossos irmãos como amamos a Cristo? Será que estamos prestando o nosso papel corretamente? Nós devemos amar a todos os irmãos de maneira igual. E não amar um irmão e tolerar o outro irmão. Temos que amar a todos da mesma maneira. Não podemos diferenciar. Gostaria de deixar aqui para os irmãos um versículo sobre essa reflexão, que está lá em 1ª carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz bem assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Para refletir, né? Muito forte esse versículo. Para refletir as nossas atitudes dentro da igreja, o que nós estamos fazendo, estamos cuidando realmente dos nossos irmãos na fé. É para pensar. Mas, voltando para a nossa lição, imediatamente após a nota de gratidão e adoração a Deus pela vida dos eleitos, no versículo 17, que nós vamos acompanhar agora, Paulo vem interceder ao Pai, para que seja concedido aos seus leitores, aos seus membros, aos seus irmãos na fé que estão em Éfeso, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Mas o que significa esse espírito de sabedoria e esse espírito de revelação? Será que são dons divinos? Será que são dons do Espírito Santo? Será que é do batismo no Espírito Santo? Vamos caminhar junto aqui? Então, essa palavra, a palavra espírito, nessa passagem aqui do versículo 17, até gostaria de ler com os irmãos antes de nós entrar no entendimento, para nós poder acompanhar. No versículo 17 diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Assim que está escrito no versículo 17. Então aqui a palavra espírito, nesse versículo, ele refere-se ao espírito humano, não a outro espírito. Então, entretanto, entendemos que é o Espírito Santo quem opera no próprio espírito do crente. O pedido de Paulo aqui, nesta passagem, é para que Deus desse o espírito de sabedoria e o espírito de revelação para os crentes. Então, ele está referindo que a experiência cristã vivida pelos Efésios, por isso que ele desejava que essa experiência fosse mais profunda, fosse mais fortalecida na fé. Por isso que Paulo está pedindo esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação. Agora, vamos separar as coisas. Sabedoria e revelação. Que sabedoria que era essa? Que sabedoria que Paulo estava pedindo para que Deus desse aos membros da igreja em Éfeso? Essa sabedoria que Paulo estava pedindo é uma sabedoria espiritual, a fim de que os crentes de Éfeso tivessem pleno conhecimento da verdade divina e ainda uma visão clara e racional do significado da vida cristã. Então, o espírito de sabedoria aqui é dado pelo Espírito Santo, como já mencionamos aqui. E ele habita dentro do crente, em Cristo, e chega a contrastar com a simples sabedoria humana. Sabedoria humana é uma coisa, sabedoria do Espírito é outra. Então, ter esse espírito de sabedoria é ter um conhecimento mais profundo de Deus. É isso que Paulo estava pedindo para eles, que tivesse um conhecimento, que Jesus revelasse para eles, Deus desse esse espírito de sabedoria para eles terem um conhecimento mais profundo de Deus,
principalmente da vida cristã em si. Eles eram novos convertidos. Então, sem dúvida, quando Paulo ora em favor dos Efésios, ele pede que Deus lhes dê esse dom do Espírito Santo, que habilita o crente a saber viver uma vida cristã vitoriosa, podendo assim distinguir todos os valores espirituais. Então, ter esse espírito de sabedoria é ter a ação do Espírito Santo, aclarando os mistérios espirituais através da mente. É ter luz sobre a glória do Cristo ressurreto. Então é isso que Paulo está pedindo. E pedindo mais, é uma capacitação para poder distinguir entre o bem e o mal. O poder de conhecer a Jesus Cristo na Bíblia e automaticamente também conhecer a Deus mais profundamente. Mas além desse espírito de sabedoria, Paulo faz um segundo pedido para que Deus desse para eles, que é o espírito de revelação. Agora, o que é o espírito de revelação? Que revelação que Paulo está pedindo para que Deus desse aos crentes de Éfeso? Então, o sentido aqui da palavra revelação indica a importância do pedido de Paulo em favor dos Efésios. Aqui, revelação, nessa passagem, significa tirar o véu sobre alguma coisa que está obscura ou até escondida. Isso que significa revelação. Então, aqui, ter uma revelação espiritual é ter uma visão espiritual dos valores espirituais. É a visão que penetra no conhecimento direto de Deus. Então, há um conhecimento inacessível ao homem natural, o conhecimento das coisas divinas. Então, o homem natural não consegue aprofundar e ter esse entendimento das coisas divinas. Para ter esse conhecimento das coisas divinas, somente pelo Espírito de revelação, que é possível conhecer essas coisas. Então, o Espírito de revelação é dado pelo Espírito Santo. Então, não significa que é uma nova revelação, além daquilo que está revelado nas Escrituras, mas diz respeito mais a uma iluminação da parte do Espírito Santo, no espírito do crente, no espírito do ser humano, da nova criatura, no novo ser humano que nasceu aceitando a Cristo, para que ele possa ver claro as verdades espirituais, com mais clareza, porque o homem natural não consegue ter essas clarezas espirituais, apenas com o espírito de revelação. Então não significa aqui que é aquela revelação natural e gradual que pode acontecer com o estudante da palavra de Deus, mas importa sim um conhecimento pleno e profundo nos mistérios espirituais escondidos na palavra de Deus. Então, dando sequência aqui à nossa lição, vamos agora para o subtópico de número 2, que tem como título ali a esperança da vocação, que está como base ali o versículo 18, a primeira parte do versículo 18, para você que está acompanhando aí pela sua Bíblia Sagrada. Diz assim aqui na nossa lição: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, ou melhor, sejam chamados, né? Então aqui na sequência da sua intercessão, né, da sua oração, na primeira parte do versículo 18, eu vou até ler com os irmãos para nós acompanhar junto, diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Somente essa parte que vamos ver agora. Então o apóstolo Paulo, ele ratifica, né, a necessidade dos cristãos da Ásia Menor, de Éfeso, a terem iluminados os olhos do vosso entendimento. Mas o que significa iluminados os olhos do entendimento? Então, ter aqui os olhos iluminados implica em ver melhor, né? Ter um conhecimento mais claro das bênçãos divinamente recebidas, né? Então, também inclui aqui uma compreensão plena, né? Não somente clareza intelectual, mas também a clareza espiritual e experimental, a vida com Cristo, né? Um ponto muito importante nessa passagem aqui que acabamos de ler, para se ter uma melhor compreensão, é saber o significado original da palavra entendimento.
para você poder captar realmente a ideia que Paulo está passando aqui nesta carta. Então esse vocábulo entendimento, que acabamos de ler, é a tradução do grego cardia, que significa coração. Então, quando Paulo usou aqui entendimento, ele escreveu a palavra coração em grego. Então, na linguagem bíblica, o coração não se refere meramente às emoções, né, ou à vontade, mas também ao centro de toda a personalidade humana. Por exemplo, para os judeus, o coração era o núcleo da personalidade. Então, o centro do pensamento e do julgamento moral. Isto é, era a pessoa completa, era representada pelo coração. Então, isso nos mostra que a compreensão do chamamento divino não pode ser superficial. E que o crente não deve viver assim uma espiritualidade mediana, na média, mas ser sim transformado pela renovação do entendimento, devendo assim experimentar sempre qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é verdade? Mas assim, nesse sentido, Paulo vem interceder, né? Vem pedir a Deus para que o Espírito Santo ilumine os crentes de Éfeso, a fim assim de saberem qual seja a esperança da vocação do seu chamamento, que vamos ver aqui agora no versículo 18, na segunda parte, né? Então, em outras palavras, para que fossem capazes assim de experimentar, né? Experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. O que isso quer dizer? Na sua firme convicção e absoluta confiança em Cristo. Eles tinham que ter certeza do que estavam fazendo, para ser cada vez mais forte. De que uma das suas promessas, as promessas de Jesus, seria cabalmente cumprida. Eles não estavam indo à toa. Todas as promessas que Jesus fez, com certeza seriam cumpridas. Eles tinham que acreditar nisso, eles tinham que confiar. Por isso que eles tinham que estar firme ali. Por isso que Paulo faz esse pedido. Então, concluindo esse subtópico de número 2, para nós poder partir para o de número 3, esse entendimento espiritual, ele conduz o crente a uma entrega total. Quando se tem esse entendimento, o crente se entrega totalmente. É uma obediência irrestrita e verdadeira fidelidade a Cristo durante todos os dias da sua caminhada cristã. Então, a partir do momento que o crente tem esse entendimento, né, esse entendimento espiritual profundo, ele se entrega totalmente. Ele está maduro, é a tal da maturidade espiritual. Ele alcançou essa maturidade espiritual. Ele consegue viver mais firme a sua caminhada cristã juntamente com Cristo. Vamos seguir adiante. Nosso subtópico de número 3, dentro ainda do tópico 1, né, da nossa lição, diz assim, tem como título As riquezas da glória da sua herança. Ainda dentro do versículo 18, né? Nosso versículo 18, que é a segunda parte, diz assim, né? Para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, que nós já falamos um pouquinho, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então diz assim aqui a nossa lição. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua esperança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Para nós poder fazer um comentário aqui, gostaria de ler mais uma passagem com os irmãos, que está lá em Colossenses, né? Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Eu não marquei aqui, então vamos achar aqui rapidinho. Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Aqui, achei. Que diz assim, Colossenses 1 e 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aqui ele vem falar de herança. O título do subtópico 3 é As riquezas da glória da sua herança. Agora eu pergunto para os irmãos, que herança que Deus planejou conceder aos seus fiéis? Que herança que é essa? Quando a gente fala em herança, provavelmente a primeira coisa que vem em nossa cabeça são as heranças de família, né?
Então, em algumas famílias, a herança é muito importante realmente, né? Representa, assim, passar uma fortuna imensa dos pais para os filhos, né? Às vezes acontece. Ou até mas só que daí, nessa situação, alguns são gananciosos e até materialistas, né? Isso leva, assim, a brigas feias, uma amargura e até disputa judicial por causa de uma herança. Coisa que era para ser resolvido bem tranquilamente, eles acabam brigando e levando para a justiça. Aí acaba ficando um legado triste, né, para deixar para os seus filhos. Muito dinheiro, né, mas também um senso torpe de valor e caráter. Uma coisa que era para ser boa, né, para ser desfrutado entre os filhos, eles acabaram se dividindo entre eles ali e acabou ocasionando muita confusão. Mas isso no âmbito terreno. Mas quando a gente fala em coisas espirituais, é diferente. Ao contrário das tantas riquezas terrenas, a herança do cristão não pode ser corrompida, nem pode apodrecer. É verdade. Mas então, que heranças são essas? Que heranças que Deus nos prometeu e que reservou para os seus fiéis, para os crentes fiéis? Então, essas heranças, elas referem-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Algumas nós já usufruímos, tais como o perdão dos nossos pecados, a adoção como filhos de Deus, né? O selo do Espírito Santo, mas ainda tem algumas bênçãos que nós iremos desfrutar somente lá no porvir, somente lá no futuro, que também é garantido, nós nos manter firmes. E com relação a essas que nós aguardamos, a essas que nós vamos receber lá no futuro, lá no porvir, Paulo assevera que está muito além de nossa capacidade de imaginar e ainda supere nossas maiores expectativas. Vamos acompanhar? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, o que está falando? Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, que vem falar alguma coisa sobre essa herança futura. Diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que maravilha, né? Mas para guardar a sua herança, não permita que a sua fé seja abalada. A herança é garantida. Se você continuar nesse caminho firme com Jesus, lá no final essa herança é garantida. Mas para guardar a sua herança, não permita que essa fé seja abalada ou tirada de você. Essa fé, ela te protege para você chegar no caminho ao lar celestial. Se a perdermos, nós perderemos o céu. Então confie em Deus e Ele te protegerá pelo seu poder, mediante a sua fé. Então, enquanto você estiver com a sua fé inabalável, você está no caminho para o céu. Você está no caminho para receber essas heranças lá no porvir. Isso é maravilhoso, isso é a promessa de Deus. E o que Deus promete, Deus cumpre. Pode ter certeza disso. Vamos ao ponto número 2 da nossa lição. Ponto de número 2. A sobre-excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, aqui no subtópico 1, no ponto de número 2, tem como título a sobre-excelente grandeza do seu poder. E tem como base o versículo de número 19, que eu vou estar lendo agora com os irmãos, para os irmãos acompanharem também. Versículo 19 da nossa leitura bíblica em classe diz assim: e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nossa lição diz assim: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre-excelente é traduzida do grego upérbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que significa grandeza,
objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que o tudo se sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzidos por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Então, amados, o apóstolo Paulo, nessa passagem aqui que nós lemos no versículo 19, ele faz uso de uma figura de linguagem, conhecida como pleonasmo. O que é o pleonasmo? O pleonasmo é uma figura de linguagem que é usado para intensificar o significado de um termo. Então, trata-se de um artifício linguístico empregado por Paulo na tentativa assim, de descrever o imensurável poder de Deus. Tentando decifrar em palavras o poder de Deus. Mas, segundo o teólogo canadense Roger Stronstad, somente Paulo faz uso dessa palavra em todo o Novo Testamento e reflete o seu desejo, a sua vontade, quase que irrealizado, né, diga-se de passagem, de manifestar através das palavras a inexprimível grandeza do poder de Deus. Não tem como explicar o poder de Deus. Em palavras humanas a gente até tenta, mas não consegue. Somente um poder assim tão grande pode operar e concretizar as bênçãos prometidas aos crentes. Mas convém ressaltar aqui que essa afirmação não implica em assegurar a salvação independente do que façamos de errado, né? Ao contrário, esse poder sinaliza que a fé dos eleitos na suficiência do poder de Deus é absolutamente necessária para que uma caminhada de fidelidade e firmeza, tomando todo o cuidado, né, até chegar ao fim, para a completa certeza da esperança. Como vemos lá em Hebreus, capítulo 6, até gostaria de ler com os irmãos também, Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12, que diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, o poder de Deus fez todo esse plano da salvação. Mas, mediante a nossa fé, nós cremos nesse plano, aceitarmos, continuar caminhando junto com Deus, até o final. E isso aí, irmãos, se chama santificação. É a única parte que cabe ao crente nesse plano de salvação é a santificação. Nossa santificação é hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, até recebermos um corpo glorificado, juntamente com Jesus. Então é um processo, dia após dia. Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós podemos perder nossa salvação nesse meio do caminho. Dependemos de nós, mediante a nossa fé, caminhando junto com Cristo. Ele nos fortalecerá e cuidará de nós para que nós não nos desviemos deste caminho. Vamos à frente? Subtópico de número 2, que tem como título A Força do Poder Divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, que nós já lemos ali no versículo 19, o apóstolo faz uso de três vocábulos gregos concordantes entre si. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Então, aqui, em síntese, todo esse esforço gramatical do apóstolo visa apenas deixar claro aos seus leitores ali em Éfeso a supremacia do poder de Deus. Então, mas acontece que muitos desses novos cristãos que estavam ali em Éfeso vieram do paganismo e da prática das artes mágicas. Então, eles eram envoltos com muito espiritismo, espíritos malignos, espíritos das trevas, demônios. Então, eles estavam vindo disso daí, dessa vida que eles tinham, né? Então, desse modo, existia ainda a possibilidade de que alguns dos novos convertidos ainda vivessem com temor de tais poderes das trevas. Era normal, que eles estavam saindo daquela vida errada que tinha, aceitando a Cristo, né? Mas só que o mesmo poder que tirou Jesus Cristo do túmulo, ressuscitando-o dentre os mortos, é o poder que levanta um pecador da morte espiritual e o coloca numa nova posição de comunhão com Deus. Então, o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho para Israel
passasse a seco, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Agora, este mesmo poder está à nossa disposição hoje, amados, pois podemos usá-lo em nossa própria experiência diária. Então, irmãos, mantendo firme, se Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, não tem por que desistir nessa caminhada. Deus está do nosso lado, Jesus nos protege, Espírito Santo nos capacita, nos santifica. Então, amados, continuemos firmes com Deus, firmes com Jesus. A caminhada é longa, mas a vitória é certa. Ponto de número 3 da nossa lição, partindo já para o final, tem como título Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também para os crentes. Subtópico de número 1 diz assim: Cristo, as primícias dos que dormem. Está como base ali no versículo de número 20, que eu vou estar lendo com os irmãos, que versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então diz assim a lição: Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Amados, a ressurreição de Jesus é um evento histórico. Então, ela foi real e corporal, fisicamente falando. Então, conforme profetizado lá no Antigo Testamento e previamente anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ela foi real. Então, ao contrário daqueles que a consideram um mito, né, que alguns não acreditam na ressurreição de Cristo, dizem que foi um conto, alguma coisa assim, a ressurreição de Cristo, ela é uma doutrina elementar da Bíblia Sagrada, sendo que ela é mencionada 104 vezes no Novo Testamento. Por consequência, né, segundo as Escrituras Sagradas, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa então que Cristo foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. No registro de outras ressurreições que vemos na Bíblia Sagrada, as pessoas tornaram a morrer, mas Cristo não. Cristo continuou vivo e continua vivo até hoje. Então isso indica que, a começar por Cristo, muitos outros desfrutarão dessa dádiva. A ressurreição de Jesus, portanto, ela é a garantia de que igualmente nós seremos ressuscitados. Essa é a esperança do crente, que um dia nós iremos ressuscitar, se nós morrer, iremos ressuscitar com Cristo. E ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, Deus não apenas reverteu o processo de natural decadência do ser humano, mas o superou sobremaneira, inigualável, inimaginável. Deus ressuscitou Jesus para uma vida totalmente nova, dando-lhe assim um novo corpo, um corpo de ressurreição, um corpo glorificado, que nós também receberemos um dia. De sorte, né, que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, olha que maravilha, está disponível também a todos os salvos. Isso, irmãos, é de graça. Não precisa pagar preço nenhum. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Está disponível para todos, basta querer. Eu não consigo entender ainda que tem muita gente que não quer essa salvação, essa graça, esse presente de Deus para eles. Mas vamos orando que um dia a pessoa aceita, né? Vamos adiante, subtópico de número 2. Cristo levado à direita de Deus Pai, ainda dentro do versículo 20. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Então aqui Cristo foi elevado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Estevão, o discípulo Estevão, ele foi o primeiro mártir cristão, né? E ele mesmo, na sua morte, já contemplou Cristo ressurreto à direita de Deus Pai.
Na sua visão, ele já viu Cristo sentado à direita de Deus Pai. Mas acerca dessa simbologia da expressão pondo-se à sua direita nos céus e da sublimidade dessa posição, existe uma tradição que conta que o assento à direita de um rei oriental ela era sempre reservado para um primeiro-ministro, né? Um primeiro-ministro ou até mesmo um chefe de governo, simbolizando assim não apenas uma honra e uma dignidade estar sentado do lado direito do rei, nossa, que honra, mas também o poder delegado. Sentava do lado direito do rei, mas tinha todo o poder para poder trabalhar. Como diz hoje, né? Tinha carta branca, né? Tinha carta branca para fazer o que queria. Então, mas no caso de Cristo, significa que ele foi investido, né, com o senhorio soberano e o domínio universal. Então a vitória de Cristo, amados, sobre a morte e trevas, também está assegurada aos salvos, aos crentes que se permanecer firmes. E endossa também a nossa participação no reino celestial. Então isso significa que esse acontecimento confere aos remidos a esperança de reinarem com Cristo para todo sempre. Isso é maravilhoso. Tem um comentário do teólogo John Stott sobre isso aí, que ele anota que a nossa identificação com Cristo na sua ressurreição e exaltação, né, não é apenas um item de misticismo cristão sem sentido. Muito pelo contrário, ele é o próprio testemunho, é uma experiência viva de que Cristo nos deu, por um lado, uma vida nova, né? E por outro, uma vida de vitória. Assim, então, amados, assim a ressurreição e a ascensão e o reinado de Cristo são obras do poder do Pai que estão disponíveis para a sua igreja. Isto é uma promessa de Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre, né? O subtópico de número 3, Cristo exaltado sobremaneira, que está ali no versículo de número 21, né? Que eu vou estar lendo aqui com os irmãos neste momento. Diz assim: acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, mas só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, neste ponto, a lição diz assim, nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia. Então, amados, isso significa que Cristo, Jesus Cristo, ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir, o que vai vir pela frente. Então, não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Então Deus o exaltou de sobremaneira, tendo sido nomeado como soberano, acima de todas as coisas. Isto é, Jesus é o chefe supremo de toda a criação, a manifestação final do que nos espera lá no futuro. E o resultado efetivo da exaltação do Messias nos traz um duplo benefício para a igreja, para a sua igreja. O primeiro benefício que traz, que Deus fez Cristo o cabeça tanto do universo como cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a nossa cabeça. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo aqui na terra. Então nós temos que dar testemunho de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Quando Cristo fala que nós somos a luz do mundo, nós somos a luz no meio da escuridão. O mundo vive numa escuridão. Nós temos que dar luz para que essa escuridão ache um caminho, o caminho da salvação. E somos o sal da terra, porque nós fazemos a diferença. Se você faz uma comida e coloca o sal certinho ali no seu ponto, a comida fica perfeita. Se for excesso de sal, o sal se sobressai. Se faltar sal, você vai sentir a falta do sal. Então nós somos o sal da terra, nós fazemos o tempero dessa terra. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que salgar este mundo que está no pecado, trazer a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Nesse subponto 3, Cristo exaltado sobremaneira, o teólogo William Hendrickson, ele diz que o poder de Deus manifestado em Cristo
não está adormecido, mas está sendo utilizado no governo do universo, no interesse da igreja. Então quer dizer assim que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja, como a gente vê lá em Mateus 16, 18. Nada prevalece contra a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos falando da igreja verdadeira. A igreja que é organismo de Cristo, corpo de Cristo, não organização. Existe uma diferença. Existe a igreja organização, que são as denominações, né? E existe a igreja organismo. Nós somos o organismo de Cristo. Todos os crentes vivos ou mortos de todas as eras, de todos os tempos, fazem parte dessa igreja. E Cristo é o cabeça desta igreja. Então, diante dessas verdades espirituais, em que Jesus foi dado como cabeça da igreja, não há razão para os salvos temerem a oposição do homem ou das forças do mal. E para finalizar, amados, finalizando essa nossa lição, eu quero deixar aqui para os irmãos um comentário da Bíblia de aplicação pessoal, que assevera que Cristo não tem igual ou rival. Ele é superior a todos os outros seres. E essas palavras devem encorajar os crentes, porque quanto mais alta a honra de Cristo, que é a cabeça, mais alta a honra do seu povo, que é a igreja. Deus abençoe meus irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado da aula, tenham aprendido junto comigo. E espero que semana que vem os irmãos estejam ligados aqui conosco, no nosso canal do YouTube e no nosso Facebook. Deus abençoe a todos e até semana que vem.